Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música e cultura. Eu sou Zé Poesia, poeta e compositor, e estamos na primeira temporada chamada A Poesia Como Você Nunca Ouviu. Nesse primeiro episódio, nós iremos discutir o conceito de poesia a partir de diferentes autores nacionais, como Manoel de Barros, Cecília Meirelles, Cora Coralina, Oswald de Andrade, João Cabral de Melo Neto e outros. Também abordaremos a poesia como expressão artística e a sua relação com outras artes, como a cultura, a escultura, a pintura, música e humor. Falaremos sobre a diferença entre a poesia em verso e a poesia em prosa. E, finalmente, você será desafiado a criar o seu próprio conceito de poesia. Me aguarde só um instante, que eu volto após a vinheta. Se alguém te perguntasse o que é poesia, qual seria a sua resposta? Você responderia de imediato? Pediria tempo para pensar e depois responderia? Ou diria que não tem a menor ideia do que seja? Seja qual for a sua reação diante de tal pergunta, é compreensível. Definir poesia não é tão simples assim. Não existe somente uma definição de poesia. Por mais que a definição de poesia seja mais bela e dita pela pessoa mais inteligente do mundo, tal conceito não pode ser considerado único e nunca servirá de padrão para todos. Não existe o certo ou errado na definição de poesia. A pessoa sempre vai dizer o que é poesia a partir do seu contato, conexão e experiência com o texto poético. Agora nós iremos explorar de forma bem resumida os diferentes conceitos de poesia, a partir da apresentação das obras de diversos autores nacionais. Notem que, à medida em que apresentamos esses autores e suas obras, o conceito de poesia vai mudando de um autor para o outro, provando mais uma vez que o conceito de poesia é subjetivo e está relacionado com a intimidade que cada um de nós desenvolveu com o texto poético, seja como simples leitor ou como um leitor que também é poeta. Agora vamos à apresentação dos autores. Vamos começar por Manoel de Barros. Ele nasceu em 1916 no Mato Grosso do Sul e morreu em 2014. Foi um dos mais importantes poetas brasileiros do século XX. Conhecido por sua linguagem única e seu profundo lirismo ligado à natureza e às coisas simples da vida. Quanto à escola que pertenceu, costumo dizer que ele transitava entre o modernismo e o pós-modernismo. Suas principais obras são Poemas Concebidos Sem Pecado, Compêndio para Uso dos Pássaros, Gramática Expositiva do Chão, O Guardador de Águas, Livro sobre Nada, Retrato do Artista Quando Coisa e Memórias Inventadas. Quanto ao conceito de poesia, assim diz o autor: poesia voar fora da asa. Não é difícil entender a partir dessa definição que poesia para o autor está relacionada com voar, um ato que remete à liberdade e imaginação. Porém, o poeta vai além. Ele nos diz, por meio dessa definição, que existe um outro tipo de liberdade que só a poesia pode conferir. Para isso é preciso voar para fora da asa, como que sendo necessário aprender a voar de novo, extrapolar o limite da própria liberdade e imaginação. Para mim, essa é a definição mais linda e criativa sobre o que é poesia. Um outro poeta é Cecília Meirelles. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1901 e morreu em 1964. Foi uma das mais importantes poetas brasileiras, pertencentes à terceira geração do modernismo. Sua obra é marcada por uma linguagem lírica, delicada e profunda. Os temas recorrentes são o tempo, a transitoriedade da vida, a morte, a infância e a busca por uma dimensão espiritual. Suas obras mais conhecidas são Romanceiro da Inconfidência, Viagem e Cânticos.
Para Cecília Meirelles, a poesia é vista como uma maneira de ver, de escutar, de entender o mundo e a vida. Notem que, para essa autora, a poesia é fruto da observação do poeta. Quando esse poeta escreve sobre o que observa, ele gera poesia. A partir dessa definição, temos o poeta como um intérprete da vida e do mundo. Agora segue o nosso terceiro poeta, Mário Quintana. Ele nasceu em Alegrete, Rio Grande do Sul, no ano de 1906 e morreu em 1994. Foi um dos grandes poetas brasileiros, conhecido por seu lirismo simples, profundo e muitas vezes bem-humorado. Ele é famoso por sua poesia marcada pela leveza, pela ironia e por uma reflexão delicada sobre a vida, o tempo, a morte e o amor. Suas obras são Esconderijo do Tempo, Rua dos Cataventos e Caderno H. Para esse autor não existe uma definição sobre o que é poesia, e qualquer tentativa de fazê-lo é vã, pois, segundo ele, a poesia não se entrega a quem a define, ou seja, quanto mais buscarmos definir o que seja poesia, mais a poesia se distancia, se fecha para nós. Não será pela força da definição que a poesia será compreendida. Devemos deixar a poesia falar por si mesma, sem a pressão de definições pré-estabelecidas. A seguir temos Valdir de Andrade. Ele nasceu em São Paulo no ano de 1890 e morreu em 1954. Foi um dos mais importantes escritores, poetas e dramaturgos brasileiros, além de ser um dos principais articuladores do movimento modernista no Brasil. Ele teve um papel central na Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no Teatro Municipal em São Paulo, evento que marcou a ruptura com tradições artísticas anteriores e inaugurou o modernismo no país. Sua obra é marcada pela irreverência, inovação e crítica ao colonialismo cultural. Suas obras se classificam entre manifestos, romances, teatro, poesias e crítica literária. Elas são Manifesto Pau-Brasil, Manifesto Antropófago, Poesia Pau-Brasil, Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade, Memórias Sentimentais de João Miramar, Serafim Ponte Grande, O Rei da Vela, A Morta, A Crise da Filosofia Messiânica e Poesias Reunidas. Para Oswald de Andrade, a poesia é a descoberta de coisas que eu nunca vi. A poesia nos leva à descoberta sobre nós e o mundo que nos rodeia. Com a sua natureza inovadora, ela sempre nos trará surpresas. Não há ninguém que, após se conectar profundamente com a poesia, sai dela do mesmo jeito que entrou. A outra poeta é Adélia Prado. Ela nasceu na cidade de Divinópolis, Minas Gerais, no ano de 1935. É uma importante poeta e escritora brasileira, reconhecida por sua obra que mescla o cotidiano com o sagrado, o profano com o divino, e por abordar com sensibilidade as experiências da vida feminina, a espiritualidade e as questões existenciais. Ganhou destaque no cenário literário na década de 1970 e, desde então, se consolidou como uma das vozes mais originais da literatura brasileira. Bagagem, seu primeiro livro, lançado quando ela tinha 40 anos, é uma coletânea de poesias que reflete sua sensibilidade única para transformar o comum em extraordinário. Suas obras, O Coração Disparado, Terra de Santa Cruz e Coração à Porta. Para Adélia Prado, a poesia é fraterna, solidária, chama tudo a um centro humano divino. É sempre comunhão. Podemos entender, a partir dessa definição, que, por ser fraterna, a poesia não é de confronto, não deve ser usada para embates e protestos, tanto políticos ou ideológicos, cujo resultado sempre será a divisão entre irmãos. Antes, a poesia deve ser usada como um ponto que une o humano ao divino. A seguir, temos João Cabral de Melo Neto. Ele nasceu em Recife, Pernambuco, no ano de 1920 e morreu em 1999. Foi um dos maiores poetas brasileiros,
conhecido por sua poesia cerebral, rigorosa e de caráter construtivo, muitas vezes marcada pela objetividade e pela rejeição ao sentimentalismo. Ele trouxe uma abordagem inovadora à poesia brasileira, ao mesmo tempo minimalista e carregada de profundidade filosófica. As principais obras desse poeta são Morte e Vida Severina, O Cão Sem Plumas e A Educação pela Pedra. Para esse autor, a poesia é um trabalho de construção racional, dando a entender que o conceito de inspiração é um mero mito e que a poesia, para existir, deve passar por um processo puramente racional, frio, lógico e sem sentimentalismos, como se o objetivo final da poesia fosse a cabeça e não o coração. O sétimo poeta é Manuel Bandeira. Ele nasceu em Recife, Pernambuco, no ano de 1881 e morreu em 1968. Foi um dos maiores poetas brasileiros, associado ao movimento modernista, embora sua poesia transcenda escolas literárias e estilos. Sua obra é marcada por uma simplicidade lírica, ao mesmo tempo profunda, e pela capacidade de transformar o cotidiano em temas poéticos carregados de emoção e reflexão. Suas principais obras são A Cinza das Horas, Carnaval, O Ritmo Dissoluto, Libertinagem, Estrela da Manhã, Lira dos Cinquentanos, Belo Belo, Mafuá do Malungo, Opus 10, Estrela da Tarde. Para o autor, poesia é liberdade, conforme expressa em Poética, trecho da obra Libertinagem. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Nesse poema, Bandeira rejeita o lirismo contido, formal e bem comportado, preferindo um lirismo mais espontâneo, livre, autêntico dos loucos e bêbados, cheio de emoção e intensidade. Ele busca uma poesia que seja próxima da vida, sem as amarras das normas tradicionais e das expectativas sociais. Cora Coralina é a nossa próxima poeta. Ela nasceu na cidade de Goiás, também conhecida como Goiás Velho, em Goiás no ano de 1889 e morreu em 1985. Foi uma das mais importantes poetas brasileiras, conhecida por seu estilo simples, porém profundo, que valoriza a sabedoria popular e as experiências cotidianas, especialmente ligadas ao ambiente rural e à vida das mulheres. Seu nome verdadeiro era Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, e ela só veio a publicar seu primeiro livro aos 76 anos, o que a torna um exemplo de persistência e talento tardio. Suas principais obras são Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, Meu Livro de Cordel, Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha, Histórias da Casa Velha da Ponte, Meninos Verdes. As demais obras, como Tesouro da Casa Velha, A Moeda de Ouro que o Pato Engoliu e O Prato Azul Pombinho, foram escritos após a sua morte. A definição de poesia, baseada nas obras dessa poetisa, é a seguinte: poesia é a simplicidade do cotidiano e da vida, ou seja, nada de palavras muito refinadas ou requintadas, com ideias altamente abstratas e de difícil compreensão. A poesia da autora é a poesia da simplicidade da vida e do mundo. Augusto Campos é o nosso próximo autor. Ele é um poeta, tradutor e crítico brasileiro de destaque, amplamente conhecido como uma figura central no movimento da poesia concreta. Ele nasceu em 14 de fevereiro de 1931, em São Paulo. Ele, junto com seu irmão Haroldo de Campos e Décio Pignatari, cofundou o grupo Noigandres no início dos anos 1950,
Esse grupo é acreditado por desenvolver os princípios centrais da poesia concreta no Brasil. O movimento literário de vanguarda que buscava revolucionar a poesia tradicional ao focar nos aspectos visuais e espaciais da linguagem, rompendo com o verso linear e narrativo. Suas principais obras são Poeta Menos, Olivetti, Poem Mobilis, Viva Vaia, Despoesia, Não, Outro, Poesia e Risco e Revivendo. Mediante as obras desse autor, a poesia é para ser não somente lida, mas também vista e ouvida. O autor apela para o lado material da poesia, vendo-a como um objeto artístico que pode ser visto e manipulado. Bem, até que vimos a poesia como uma expressão artística de múltiplos conceitos. E agora veremos como a poesia se relaciona com outras expressões artísticas, como escultura, pintura, música e humor. E é a partir daí que a poesia vai ficando ainda mais interessante. Vamos então analisar a poesia e sua relação com a escultura? Bem, a poesia e a escultura, embora pertençam a formas de arte distintas, compartilham uma profunda conexão na maneira como ambas trabalham com a criação de imagens, sensações e interpretações do mundo. Quanto à materialização de ideias, a escultura pode ser entendida como aquela que lida com a materialização física das ideias, transformando matéria bruta como pedra, madeira, metal, em formas que evocam sentimentos, histórias ou conceitos. Já a poesia é vista como aquela que constrói imagens e sentimentos através da linguagem. As palavras esculpem ideias abstratas na mente do leitor, criando uma escultura mental. Em relação à forma e estrutura, vemos que tanto a escultura quanto a poesia têm uma preocupação com a forma. Na escultura, a forma é tridimensional, enquanto na poesia, ela pode ser percebida através da estrutura do poema, ritmo, métrica, rimas, ou até no formato visual no papel, como na poesia concreta. No que se refere à abstração e simbolismo, ambas as artes podem se valer do abstrato e do simbólico para sugerir ideias. Um poema, assim como a escultura, pode usar formas simbólicas para representar conceitos ou sentimentos de maneira indireta. Referindo-se à experiência estética, percebemos que o impacto emocional e estético proporcionado por uma escultura ou por um poema é uma experiência sensorial e intelectual. Assim como a escultura pode convidar o observador a tocar, sentir e contemplar, a poesia convida o leitor a mergulhar em imagens e sons para alcançar uma reflexão mais profunda. Em relação ao tempo e movimento, notamos que na escultura há uma relação com o espaço e o tempo, já que a obra pode ser contemplada de diferentes ângulos e ao longo do tempo. Já na poesia, o tempo se revela na cadência das palavras, no ritmo e na escolha dos versos, criando um fluxo de imagens e significados que se movem na mente do leitor. Em relação à poesia visual e esculturas textuais, verificamos que a poesia concreta, por exemplo, é uma forma de escrita que se aproxima da escultura ao explorar a disposição visual das palavras na página, criando uma obra que se vê e lê. Por outro lado, escultores como Auguste Rodin criaram obras tão carregadas de emoção e significado que podem ser vistas como poesias esculpidas, com formas que sugerem movimento e narrativa. Agora vamos discutir a poesia, como a poesia se relaciona com a pintura. A relação entre poesia e pintura é rica e complexa, com ambas as artes compartilhando uma profunda conexão na forma como expressam sentimentos, ideias e percepções do mundo. Quanto a imagens e evocação visual, notamos que a poesia usa palavras para criar imagens mentais. O poeta pinta com palavras,
evocando paisagens, rostos, cenas e emoções na mente do leitor. Já a pintura materializa essas imagens no espaço visual. O pintor transforma ideias e sentimentos em formas visíveis, enquanto o poeta faz o mesmo através da linguagem. Em relação à cor e emoção, vimos que a escolha de cores em uma pintura pode ser comparada à escolha de palavras e ritmos em um poema. Assim como uma cor pode evocar uma emoção ou um estado de espírito, certas palavras e sons em um poema provocam sensações e sentimentos particulares. Poemas podem ser coloridos de tristeza, alegria, melancolia, da mesma forma que uma pintura pode refletir essas mesmas emoções. No que se refere a narrativa e simbolismo, ambas as formas de arte podem criar histórias ou trabalhar com simbolismos. Um pintor pode contar uma narrativa através de imagens ou sugerir significados profundos através de símbolos visuais. Da mesma forma, um poeta pode usar imagens e metáforas para construir uma narrativa simbólica, ou transformar ou transmitir uma mensagem oculta. Referindo-se à forma e composição, podemos notar que na pintura, a composição dos elementos, proporções, distribuição de formas, equilíbrio de cores é crucial para o efeito geral da obra. Na poesia, a disposição das palavras, a estrutura dos versos, o ritmo e a métrica também criam uma composição que dá sentido e impacto à obra. A harmonia visual de uma pintura encontra seu paralelo na harmonia sonora e estrutural de um poema. Em relação à abstração, notamos que, assim como na poesia moderna e no verso livre, onde a linguagem pode se desprender da necessidade de uma narrativa linear ou de rimas, na pintura abstrata as formas e cores podem se libertar da representação figurativa. Ambas as formas de arte podem explorar o campo do abstrato, buscando expressar emoções, estados internos ou conceitos, sem necessariamente retratar o mundo real. Quanto à poesia visual e poesia descritiva, vimos que a poesia descritiva se aproxima da pintura ao criar imagens vívidas, que convidam o leitor a visualizar cenas. Por outro lado, a poesia concreta e a poesia visual exploram o próprio espaço gráfico, criando obras que se assemelham a pinturas ou desenhos na página, fundindo palavras e imagens de maneira inseparável. Em relação à inspiração mútua, verificamos que poesia e pintura frequentemente se inspiram uma na outra. Muitos pintores foram inspirados por poetas, e poetas, por sua vez, se inspiraram em obras de arte visual. Referindo-se ao tempo e espaço, dá para perceber que a poesia, assim como a pintura, pode manipular o tempo. Uma poesia, mesmo que lida linearmente, pode expandir, condensar ou fragmentar o tempo. Assim como a pintura pode capturar um momento fugaz ou sugerir uma passagem de tempo. Assim como a pintura busca capturar o invisível através do visível, a poesia transforma o invisível dos sentimentos e pensamentos em imagens poéticas. Ambas as artes oferecem diferentes maneiras de ver e entender o mundo, enriquecendo a experiência humana por meio da criatividade e da imaginação. Agora vamos falar em como a poesia se relaciona com a música? Bem, a relação entre poesia e música é uma das mais íntimas entre as formas de arte. Ambas compartilham uma história comum e muitas vezes se cruzam na maneira como utilizam ritmo, sonoridade e evocam emoções. Em relação ao ritmo e métrica, notamos que na poesia o ritmo é um dos principais elementos, manifestando-se através da métrica, da disposição dos versos, das rimas e das repetições sonoras. O ritmo guia a leitura, cria cadência e provoca emoções. Na música, o ritmo também é uma das suas bases, seja ele sutil ou acentuado. A relação entre os compassos musicais e a métrica poética é clara. Ambos criam uma estrutura que orienta a forma como a obra é recebida, seja pelos ouvidos, seja pelos olhos,
Tratando-se de som e melodia, percebemos que a musicalidade das palavras é essencial para a poesia. A literação, assonâncias e escolhas de sons específicos em um poema produzem uma harmonia que pode ser comparada à melodia de uma canção. Na música, a melodia organiza os sons de forma a criar uma sequência harmônica. Muitos poemas, especialmente líricos, podem ser lidos ou declamados de maneira quase melódica, aproximando-se da experiência de ouvir uma música. Em relação à expressão de emoções, vimos que tanto a música quanto a poesia são formas poderosas de expressar emoções. Um poema, assim como uma canção, pode transmitir alegria, tristeza, melancolia, esperança ou desespero. Ambas as artes têm a capacidade de tocar profundamente o público, evocando sentimentos através da combinação de palavras e sons. Além disso, a música pode intensificar as emoções expressas na poesia, quando as duas se unem, como acontece nas canções em que as letras são poemas musicados. No que se refere à repetição e estrutura, notamos que na música o refrão e a repetição são usados para enfatizar temas e criar coesão. Na poesia, a repetição de palavras, frases ou versos também tem um papel importante, criando um efeito de eco que reforça ideias e emoções. Poemas com estrofes fixas, como sonetos ou haikais, podem ser comparados às formas musicais que seguem uma estrutura fixa, como uma canção de formato verso, refrão, verso. No que diz respeito a letras de música como poesia, notamos que muitas letras de música são essencialmente poesias acompanhadas de melodia. Compositores como Bob Dylan, Chico Buarque, Caetano Veloso são frequentemente considerados tanto poetas quanto músicos, pois suas letras possuem a riqueza lírica e o poder expressivo de grandes poemas. A letra de uma música muitas vezes segue os mesmos princípios da poesia: concisão, uso de metáforas, simbolismos e a construção de imagens e emoções através da linguagem. No que se refere à performatividade, percebemos que a poesia oral e a música compartilham uma dimensão performática. O ato de declamar um poema ou cantar uma canção envolve o uso da voz para dar vida às palavras. Nas culturas tradicionais, como as africanas e indígenas, a poesia era cantada ou acompanhada de instrumentos musicais. No hip hop, por exemplo, a fronteira entre poesia e música é praticamente inexistente. O poeta, como cantor, depende da entonação, do ritmo e da ênfase para dar vida ao texto. Agora vamos à última relação da poesia com as artes, o humor. A poesia e o humor, embora pareçam formas de expressão distintas, compartilham uma relação rica e multifacetada. Através de uma abordagem criativa, poetas podem explorar o humor de diversas maneiras, seja para divertir, criticar ou refletir sobre aspectos da vida cotidiana. Quanto à ironia e sarcasmo, percebemos que a ironia é uma ferramenta comum, tanto no humor quanto na poesia. Poetas frequentemente utilizam o contraste entre o que é dito e o que realmente se quer comunicar para criar um efeito humorístico ou satírico. O sarcasmo, que é uma forma mais direta de ironia, também pode aparecer em poemas que fazem críticas sociais ou políticas, expondo absurdos através do humor afiado. Com relação aos jogos de palavras, notamos que a habilidade de brincar com a linguagem é um ponto de encontro importante entre poesia e humor. Poetas utilizam trocadilhos, ambiguidades e jogos de palavras para gerar efeitos cômicos. O duplo sentido e a surpresa, provocada pela escolha inesperada de palavras, muitas vezes geram riso e admiração.
Poetas como Mário Quintana são exemplos de mestres nesse tipo de humor. No que se refere à subversão das expectativas, percebemos que tanto o humor quanto a poesia podem quebrar expectativas de maneira surpreendente. Um poema pode começar sério e terminar de forma cômica, pegando o leitor de surpresa e criando um efeito engraçado. Em relação à paródia e sátira, notamos que a paródia é uma forma de humor que imita uma forma ou estilo existente, exagerando ou distorcendo seus elementos para provocar riso. Na poesia, isso pode envolver a imitação de formas tradicionais, como sonetos ou épicos, mas com temas triviais ou cômicos. A sátira, por sua vez, utiliza o humor para criticar comportamentos, instituições ou a sociedade. O poeta Gregório de Matos usava o verso para ridicularizar e expor os erros do poder e da moralidade de suas épocas. Quanto ao ritmo e repetição, vimos que o uso do ritmo e da repetição pode ser uma fonte de humor em poesia. A repetição exagerada de certas palavras ou frases, ou a interrupção inesperada de um padrão rítmico, pode criar uma situação cômica. Poemas que brincam com cadência ou estrutura também podem induzir o riso ao desafiar as convenções. Em relação ao humor autodepreciativo, percebemos que poetas utilizam esse tipo de humor como forma de conexão com o leitor, mostrando vulnerabilidade e falhas humanas de maneira leve e engraçada. Quanto ao exagero e hipérbole, notamos que é uma técnica comum no humor e também na poesia. Quando algo é levado a extremos ridículos, cria-se um efeito cômico. A hipérbole, exagerando detalhes ou situações, pode ser usada em poemas para ridicularizar ou destacar absurdos da vida cotidiana. Esse tipo de humor aparece, por exemplo, em muitos poemas cômicos populares ou nas redondilhas satíricas. Em relação à personificação e antropomorfismo, percebemos que a personificação, que é uma atribuição de qualidades humanas a objetos inanimados ou animais, pode ser usada de forma humorística na poesia. Quando elementos inanimados ganham vozes ou sentimentos humanos, de maneira absurda ou inesperada, isso pode provocar riso. Esse recurso é muito utilizado na poesia infantil e em fábulas poéticas, onde animais ou objetos falantes criam situações engraçadas. Quanto ao humor absurdo e nonsense, verificamos que o nonsense explora a lógica do absurdo, criando situações sem sentido aparente, mas que, por isso mesmo, geram riso. No que diz respeito à observação cômica do cotidiano, vimos que muitos poetas utilizam o humor como forma de comentar sobre o cotidiano de maneira leve e divertida. Pequenas situações da vida comum, como problemas triviais ou momentos constrangedores, podem ser transformados em poesia humorística, que reflete com empatia as peculiaridades da existência humana. Poemas de Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, às vezes brincam com o cotidiano em tons irônicos ou engraçados. Em relação a contradições e paradoxos, percebemos que o humor também pode surgir de paradoxos e contradições dentro de um poema. Ao apresentar duas ideias ou situações que pareçam contraditórias, o poeta pode brincar com a lógica e gerar riso. O uso de paradoxos muitas vezes questiona a racionalidade ou as convenções, criando um efeito cômico ao desafiar o senso comum. Quanto ao humor visual na poesia concreta,
Percebemos que na poesia concreta, o humor pode emergir da própria disposição das palavras na página, criando formas que surpreendem ou brincam com o leitor. O visual inesperado, aliado ao jogo de palavras, pode gerar um tipo de humor mais visual e conceitual, envolvendo a participação ativa do leitor na interpretação. Em suma, o humor na poesia pode se manifestar de diversas maneiras, desde o uso de técnicas literárias como a ironia e o trocadilho, até a exploração do absurdo e do cotidiano, seja para provocar risos leves ou para criticar com acidez. O humor na poesia é uma ferramenta poderosa que permite aos poetas explorarem a condição humana de forma acessível e muitas vezes inesquecível. Quanto à poesia em verso, ela é a forma tradicional de poesia, em que o texto é organizado em linhas, versos, que segue uma métrica, ritmo e rima, embora não seja obrigatório que todas as poesias em verso tenham rima ou métrica regular. A disposição das palavras e a quebra de linha são essenciais para criar o efeito poético. Alguns exemplos de poesia em verso são Luís de Camões: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. E como mais um exemplo, vai uma poesia de minha autoria chamada Vento, que diz assim: vento inquietante que a tudo toca e desorganiza, vento que perde a força, fica velho e vira brisa, vento que dá a volta e traz um frio que vem do sul, vento que vai e volta e varre as nuvens do céu azul, vento que toca linda, que olha pela janela, vento que se apaixona e espalha o cheiro que teve dela, vento que faz a dança das flores do mundo inteiro, vento que na bonança traz alívio ao marinheiro, vento que gasta o monte e leva o pó para o deserto, vento que aproxima, traz o longe para mais perto, vento que vira as páginas de um livro de ficção, vento que conta histórias, correndo como tufão. Vento que não se cansa das coisas que enumerei, seu giro é uma constante, mover-se para ele é lei. A poesia em prosa é um estilo poético que usa a forma da prosa comum, sem a divisão em versos ou estrofes, mas que mantém os recursos da poesia, como figuras de linguagem, ritmos internos, imagens poéticas e musicalidade. Ela pode parecer um texto narrativo ou descritivo à primeira vista, mas a linguagem poética é predominante. Vamos a alguns exemplos de poesia em prosa, como Leveza, de Cecília Meirelles, que diz assim: leve é o pássaro e a sua sombra voante mais leve, e a cascata aérea de sua garganta mais leve, e o que se lembra ouvindo-se deslizar seu canto mais leve, e o desejo rápido desse antigo instante mais leve, e a fuga invisível do amargo passante mais leve. Um outro exemplo é um poema de minha autoria chamado Da Mesma Espécie que Você, que diz assim: que eu não desço o nível e nem me arraste pelo chão, ao ponto de enxergar a vida dos joelhos para baixo, atacando o primeiro calcanhar que me apareça. Mas se um dia desses eu cair nessa desgraça, que o encontro contigo me eleve até ao nível de beijar a sua boca. Só então minha escalada para os céus se inicia e eu vou mudando para ser e viver aquela outra forma de vida, da mesma espécie que você. Chegamos ao fim desse primeiro episódio. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Agora me responda, o que é poesia para vocês? Acho que agora estão em melhores condições de responder. Para mim, poesia é a essência das coisas visíveis e invisíveis, traduzida em palavras. Então, comentem, se inscrevam, curtam e compartilhem esse vídeo
para o maior número de pessoas que puderem. Me acompanhe também no Instagram como @zepoesia.compositor, no TikTok @zepoesia e também no YouTube @zepoesia.compositor. No próximo episódio falaremos sobre como escrever poesia. Vejo vocês semana que vem. Até lá!